Louvado seja o nome do Senhor. Que honra, que privilégio estarmos reunidos aqui com o propósito de crescermos juntos, né? Existe sempre um propósito em Deus quando Ele reúne seu povo, e Deus não desperdiça a oportunidade. Cabe a nós também considerar aquilo que está no coração de Deus para as nossas vidas. Eu que também queria fazer uma oração consagrando esse momento ao Senhor, entregando a Ele a minha mente, o meu coração, para que eu possa ser um vaso desobstruído nessa manhã para o que Deus tem para nós. Amém? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço pela inspiração do Teu Espírito, pela iluminação da Tua palavra nos nossos corações. E muito obrigado, Pai, porque estou aqui com os meus irmãos, com a extensão da nossa família em Cristo. E que privilégio, Pai, poder estar aqui como um mensageiro Teu para trazer para nós cada vez mais, Pai, o centro da Tua vontade. Assim nós oramos, cremos e concordamos que vamos ter um tempo extraordinário em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, é um privilégio, uma honra, como o pastor Júnior falou, nós temos vocês mesmo com extensão da nossa família. Pastor Humberto, a irmã Cristiana e toda a equipe ministerial dessa igreja, alguns amigos que nós sabemos que aqui estão, fazem parte mesmo da nossa família. Nós estamos conectados mesmo à distância. Nós recebemos muito daquilo que vocês recebem aqui, porque eu quero provar, não é, à luz da palavra de Deus, que existe um receber de Deus mesmo à distância, de pessoas que Deus coloca na nossa vida para trazer crescimento e avanço. Existe um crescimento que vem pela comunhão, que vem pela intimidade, pelo dia a dia, do sentar à mesa, mas também existe, queridos, um receber por um coração conectado. Mesmo à distância, o coração conectado atrai, porque no reino espiritual não há distância. E pastor Humberto é um referencial mesmo para nós. Nós honramos isso, somos muito amigos, mas temos muito cuidado de não tornar comum aquilo que é sagrado. A unção de Deus que ele carrega, a unção de Deus que essa visão proporciona crescimento e avanço, não somente para quem está perto, sentando à mesa, mas também para aqueles que estão à distância, e nós somos uma prova viva disso. Então, em cima desse mesmo contexto, eu quero falar um pouquinho, e essa inspiração me traz muita responsabilidade, porque nós temos uma igreja aqui que ministra muito sobre o aspecto da honra. Nós temos pastor Júnior que tem uma veia chamada por Deus para ministrar mesmo sobre a honra. Ele é levado a vários lugares por esta unção que Deus depositou. O pastor Humberto também tem essa visão muito forte. Eu sei que você é uma igreja, você como corpo de Cristo, como membro, você tem se alimentado de forma muito especial e bem favorecido nisso, mas nunca é de menos uma instrução a mais. E eu quero trazer hoje um despertar, conversar um pouquinho sobre a honra presencial e a honra do coração, porque existem mesmo uma diferença. E a honra presencial, ela sem profundidade, ela pode se tornar apenas aparência, pode se tornar apenas algo que é demonstrado quando a pessoa que é digna de honra está presente. E muitas vezes nós não ficamos atentos sobre um Deus que vê tudo, principalmente em secreto, porque nós somos agraciados por Deus por aquilo que Ele vê em nós, um caráter aprovado no secreto. E eu quero compartilhar algumas coisas, porque a honra, ela é um elemento que o próprio Jesus trabalhou no nosso coração. Esse despertar, né? Mateus 15:8, Jesus falou: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, veja que existe aqui um contraste que nós podemos observar. Existem pessoas que estavam perto, falando ao ponto de Jesus ouvir o que eles falavam, mas o coração deles estava distante. Isso também nós podemos fazer um caminho contrário. Pessoas que não estão perto o suficiente para a voz ser audível, mesmo distante, se o coração está conectado, aquilo vai receber realmente influência e vai poder ter um poder que seja considerado como honra. Quando Jesus fala isso, ele estava dizendo que o coração distante significava que esse coração do povo não era um coração segundo o coração de Deus, porque um coração segundo o coração de Deus ia honrar aquele que veio como verbo vivo encarnado para viver entre nós. Isaías 29:13,
ele traz uma exortação aqui, o profeta Isaías. O Senhor disse: visto que esse povo aqui era a tribo de Judá, visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor não está para comigo, consiste só em mandamentos ensinados por homens. Então, queridos, é possível que nós estejamos na igreja, conectados com Deus, falando sobre as coisas de Deus, mas o coração está distante dele. Era essa a referência que Isaías estava exortando o povo aqui em Judá, por um declínio espiritual que a tribo de Judá estava vivendo. Uma linhagem que era a linhagem que ia se formar na linhagem de Davi, depois a linhagem do Messias, e já estava havendo uma advertência para um alinhamento de rota, para não se distrair sobre este elemento tão precioso que é a honra, esse poder que ativa milagres, que ativa o favor dos céus. Então eles mantinham uma aparência de fé, mas relacionamento com Deus verdadeiramente não existia. Em 1 de João capítulo 4, versículo 20, o apóstolo João diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Nós estamos vendo exortações para honrar a Deus, mas não tem como nós honrarmos a Deus sem honrarmos o semelhante. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e se dissermos que honramos a Deus e não honramos o próximo, nós estaremos tidos por Deus como mentirosos, não estaremos desfrutando daquilo que Deus tem para nós. Em 1 Samuel 2, capítulo 30, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, outra exortação aqui: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e o teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Veja que tinha uma intenção de Deus de ter uma aliança perpétua, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Esse desmerecido da parte de Deus é Deus não poder abençoar por causa da desonra. A desonra ativa o fluir de Deus para trazer bênçãos para a nossa vida. Em Atos capítulo 13, a honra ativa o fluir de Deus para a nossa vida. Atos capítulo 13, versículo 22, olha o que é que Lucas fala aqui, possivelmente Lucas, escritor de Atos. Lucas capítulo 13, versículo 22, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então às vezes a gente associa que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia rápido, mas o contexto de Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia toda a vontade de Deus, em todos os aspectos. E Davi é um homem que tem um ensino poderoso para nós sobre a questão da honra, principalmente dentro daquilo que eu quero abordar no teu coração nesta manhã, porque eu quero provar através da vida de Davi, que é um bom testemunho para nós, porque ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro, e certamente, queridos, nós hoje estamos numa condição que podemos fazer, não só como Davi fazia, mas também num nível ainda maior, porque temos o Espírito Santo nos guiando, nos revelando o oculto, o escondido, trazendo para nós a capacidade de perceber pelo Espírito aquilo que está no coração de Deus, para andarmos também como Davi, segundo toda a vontade de Deus para a nossa vida. Jesus faz aqui em Mateus capítulo 23, versículo 27, uma exortação muito poderosa. Mateus 23, versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Veja que a referência de Jesus aqui é uma referência onde o melhor que se podia apresentar num túmulo, num sepulcro, era ele ser caiado, era ele ser pintado. Nos dias de hoje, essa paisagem pode ser sepulcros revestidos de porcelanato. Amém? Seria contextualizando. E ele diz assim, que essa geração ela parecia ser santa, mas era somente de aparência. E uma das definições mais
poderosas para se entender sobre hipocrisia. Essa palavra às vezes parece muito agressiva, mas hipocrisia é ser um ator, ser aquele que representa o que de fato não é na sua essência. Então a hipocrisia é apresentar uma vida que não se comprova, não se afirma. E aí eu quero entrar dentro do contexto dos exemplos de Davi, que agora sim entrando no cerne daquilo que Deus colocou no meu coração. A honra na ausência é um verdadeiro teste do nosso caráter. Quando nós estamos honrando na ausência, é isso que torna a nossa vida confiável para Deus, para Ele poder nos confiar coisas maiores. Nós precisamos entender que sempre Deus está observando. Nós, eu, pastor Humberto, pastor Júnior, os pastores aqui, que são responsáveis por treinar pessoas, capacitar pessoas, a gente tem uma linguagem, às vezes, a gente não fala muito sobre isso, mas isso é intrínseco em nós. Todas as pessoas que estão do nosso lado, em qualquer momento, elas estão sendo observadas. Nós estamos observando qualquer aspecto, não que estejamos policiando ou vigiando as pessoas, mas o comportamento delas sempre gritam para nós algo de observação, para uma aprovação ou para um cuidado. Isso faz parte daquilo que Deus nos confiou. E com Deus não é diferente. Ele observa tudo que nós estamos fazendo, porque é isso que vai ativar as bênçãos, a manifestação do propósito dele. Então, quando Deus nos dá um chamado, nós sabemos que o chamado já nasce conosco, e depois ele nos coloca no ofício que aquele chamado vai ser exercido. Só que entre você ser chamado, que já é desde o ventre, e você começar a exercer o ofício, nós estamos em constante observação da parte de Deus, para que a gente possa ser confiável no tempo certo, no tempo oportuno, tempo de crescimento, tempo de desfrutar de oportunidades de Deus. E as oportunidades que aparecem para nós, elas são observadas por Deus de uma forma muito, muito sensível, para Ele entender se as oportunidades estão revelando verdadeiramente um caráter que promove ou uma situação que repudia e deixa lá no canto. Porque Deus tem pessoas que vão para o sepulcro, que vão para o cemitério, tendo chamado divino, tendo ofício para exercer, sem nunca ter dado um passo no ofício que Deus confiou, por causa da atitude, por causa do comportamento. Então, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, 2 Samuel capítulo 1, verso 11, diz assim: quando Davi soube que Saul havia morrido, rasgou suas vestes em sinal de luto. Todos nós sabemos esse contexto, que Davi teve a oportunidade de exterminar Saul numa caverna por 2 ou 3 vezes. Ele teve lá a espada no pescoço de Saul, e ele disse, os próprios servos de Davi diziam: olha, hoje Deus está te entregando o teu inimigo, aquele que te persegue, aquele que tenta te matar. É Deus que está te dando ele aqui. Ele olhou para o cenário e veja a rica oportunidade que ele teve de confirmar aquilo que ele sabia que já tinha sido ungido desde da casa do seu pai Jessé. Mas aí ele entendeu que se era Deus quem tinha aquela posição para ele, ele não precisava usar a força do braço para que alguma coisa tivesse que acontecer. Ele tinha uma sensibilidade: se é Deus que trouxe esse trono para mim, é Ele que vai me fazer sentar no trono. Eu não vou fazer nada que empurre essa porta, que faça essa porta se abrir, se Deus não escancarar essa porta para mim. Então, às vezes nós vemos portas que nós associamos que são portas que Deus abriu para nós, e nós simplesmente vemos que a porta está fechada e nós queremos arrombar a porta para entrar de qualquer jeito. A porta é de Deus, mas você tem que esperar Deus abrir a porta para você entrar. Então, Davi, ele tinha esse entendimento. E quando Saul morre, eu não sei quanto a você, mas Davi teve a oportunidade de decepar a cabeça de Saul, não fez isso. Depois agora chega a notícia que Saul tinha morrido. Era comum se Davi tivesse dito: agora sim Deus escancarou a porta e agora sim eu posso entrar. Veja, Davi não devia satisfação a Saul no sentido de arriscar que Saul, vamos imaginar assim, será que Saul vai saber que eu celebrei a morte dele? Não, ele não estava preocupado com o que Saul poderia pensar, até porque Saul já tinha morrido.
Então era genuíno aquele prantear do coração dele. Ele verdadeiramente sabia que Saul estava num lugar que ele iria ocupar, mas ele não criou da parte dele nenhuma indisposição com Saul, provando isso na própria ausência de Saul, ele ainda morto. Porque, queridos, é muito fácil nós honrarmos a ausência de alguém por um estímulo ou por uma sabedoria de perceber que essa pessoa pode chegar a qualquer momento. Então dizem um ditado popular que toda ausência é atrevida, mas às vezes quando você sabe que essa ausência pode se fazer presente a qualquer momento, você fica meio cabreiro, meio esperto. Eu vou ficar aqui quieto. Mas, queridos, aqui é um contexto onde Saul já nem existia mais, estava morto. E aí, queridos, veja, eu queria que você entendesse que Davi honrou até o fim a vida de Saul, e depois que Saul partiu, ele continuou expressando honra. Então, na presença ele o poupou, e na ausência chorou por ele, pranteou por ele. Isso é verdadeiramente uma honra genuína. Ele honrou dentro dos princípios que Deus considera, uma honra sem qualquer interesse. Porque às vezes nós somos estimulados, não tem nada de errado com isso, nós somos estimulados a honrar pessoas que elas podem nos promover, que tem algo a entregar para nós quando nós semeamos honra na vida dessas pessoas. Mas existe um tipo de honra tão genuíno, queridos, que é verdadeiramente sem o menor interesse demonstrado, quando verdadeiramente o propósito divino está expressado pelo nosso coração, independente do que a pessoa faz ou deixa de fazer. Veja que no verso 17 diz assim: Davi pranteou Saul e seu filho Jonatas com esta lamentação, e ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco que está escrito no livro dos justos. Versículo 19, a sua glória, o hino diz assim: a sua glória, ó Israel, foi morta sobre os montes, referindo-se a Saul, que havia morrido, como caíram os valentes. Verso 20, eu não sei quanto a você, mas há uma percepção de que quando pessoas que aparentemente, e eu queria que você entendesse isso, que essa mensagem, queridos, ela não é para você apontar para pessoas que possam estar devendo honra a você ou tenham negligenciado com você, mas é uma linha onde nós temos que receber para nós, para entender onde nós precisamos desenvolver esse caráter e essa fibra de honra genuína diante de Deus e diante das pessoas. Onde é que eu sou o devedor? Porque normalmente uma mensagem, quando se fala sobre honra, é muito comum a gente pensar em alguém que porventura desonrou a nossa vida, faltou conosco em alguma coisa, alguém que passou na nossa vida e foi algum dissabor, alguma coisa desse tipo. Não, isso aqui é para eu e você refletir sobre aquilo que nós podemos fazer para realinhar a rota do caminho da honra, porque tem coisas que Deus está preparado para desfrutar, para depositar sobre a nossa vida, mas Ele está atentamente observando o nosso coração, principalmente quando ninguém está nos vendo. Amém? Então eu queria dizer uma coisa para você: essa mensagem não é para você, essa mensagem é para mim. Amém? Se você quiser fazer esse exercício olhando para o seu irmão, dizer: olha, essa mensagem não é para você, essa mensagem é para mim. Amém? Então, olha como Davi foi exagerado, queridos. A gente pode usar esse caso de Davi como um laboratório para a nossa vida. Veja como Davi foi exagerado. Talvez eu e você, observando os contextos aqui, dissesse assim: não, Davi também foi exagerado demais, não precisava disso tudo, o homem já estava morto. Mas o homem morto, Davi faz uma proibição: eu não quero que seja divulgado isso. Ao contrário, se for para ser divulgado, é divulgado Davi como homem, Saul como homem que era digno de honra. Aí ele diz: eu não quero que seja anunciado. Talvez, quando nós estamos com o coração desalinhado, quando alguém que a gente gostaria que fosse reconhecida a honra que nós dedicamos a ele, quando essa pessoa não tem uma honra recíproca e essa pessoa sofre algum deslize, algum dano, talvez a gente diga, pelo menos em boca miúda: está vendo, olha, fulano, olha a vida dele como é que está, desgraçada, está vendo? Olha, era isso que ia acontecer mesmo, o caminho é esse. Não, Davi proíbe que seja dito. Sabe aonde ele diz? Na terra de Gate, onde os inimigos de Israel estavam lá. Ele não queria que fosse divulgado nos inimigos.
em nenhum lugar, porque ele queria preservar a vida e a honra, o legado de Saul. Então ele diz no versículo 20: não anuncie isso em Gate, nem a publiquem nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Então essa pegada de Davi é interessante, porque eu confesso a você, a gente não sabe tudo das escrituras, a gente estudando, vai vindo para nós revelação. E antes de eu me debruçar sobre esses textos aqui, eu tinha um pensamento que Saul morre e Davi assume todo Israel, vai assumir o trono e vai ser rei por todo Israel. Não foi assim. Veja o nível de comportamento de Davi. Saul morre, Davi vai falar com Deus: e agora, Senhor? Eu sou ungido, o trono é meu, mas eu faço o que agora, depois que Saul morreu? Veja, 2 Samuel capítulo 2, no verso 1. 2 Samuel 2, verso 1. Eu estou lendo na NVI. Passado algum tempo, esse tempo aqui da morte de Saul, Davi perguntou ao Senhor. Quantos de nós teria esse cuidado de perguntar o centro da vontade de Deus e o tempo da vontade de Deus para aquilo que já estava programado? Então ele disse: o caminho do trono está livre, mas eu quero saber, Senhor, é o tempo? Como eu entro? Como o Senhor gostaria que eu procedesse, para que eu não corra o risco de ser reprovado pelo Senhor? Então ele diz: passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? Vá, o Senhor lhe disse. Davi então perguntou: para onde devo ir? Veja que ele ficou cauteloso de não errar de forma alguma. Devo ir para alguma cidade? Ele disse: vá. Mas para qual cidade? São tantas as cidades. Aí agora ele diz: vá para Hebrom. Diga comigo: Hebrom, sul de Israel. Pronto, então respondeu o Senhor: vá para Hebrom. Versículo 2: então Davi foi para Hebrom com suas duas esposas, Ainoã e Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal e de Carmelo. Davi também levou os homens que estavam com sua família e estabeleceram Hebrom e nos povoados vizinhos. Verso 4: então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram a Davi, rei da tribo de Judá, informando que os habitantes de Jabes Gileade tinham sepultado Saul. Ele recebeu a notícia que Saul foi morto, mas você sabe muito bem que Davi matou as pessoas que vieram trazer, o soldado que veio trazer a notícia da morte de Saul. Porque Davi viu uma intenção maligna no coração. Aquela notícia era uma boa notícia com intenção errada. Ela veio como alguém, porque Saul foi quem disse ao soldado dele: rapaz, eu estou ferido até a morte, me extermine aqui, me mate logo para eu não sofrer mais. Aí o cara matou e foi dizer a Davi: Davi, olha, o que te impedia ao trono, eu acabei de matá-lo. Ele me pediu para eu matá-lo e ele disse: olha, porque você está me declarando isso, você assinou sua própria sentença de morte. Para você parece uma notícia alegre, para mim, mas não foi. E eu vejo intenções escusas sobre essa notícia que você queria dizer. Porque o cara pensou assim, né? Davi agora vai assumir, e eu quem trouxe a notícia, eu quem matei Saul, certamente eu vou ter um bom lugar junto de Davi nesse governo dele. Amém, queridos? Aí quando Davi soube que Saul foi sepultado, era uma atitude de honra, era nobreza alguém ser sepultado. Não foi deixado como indigente, não foi deixado ao léu. Versículo 5: Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: o Senhor os abençoe pelo ato de lealdade, dando sepultura a Saul, o seu senhor. Que agora o Senhor seja leal a vocês, leal e fiel a vocês. Também eu lhes serei igualmente bondoso pelo bem que vocês fizeram. Versículo 7: agora recobrem as forças e a valentia, pois Saul, o seu senhor, está morto, e a tribo de Judá já me ungiu como rei sobre eles. Aí o que é que a gente precisa entender? Que quando Davi assume em Hebrom, Saul ainda tinha um filho chamado Isbosete. E esse filho, a comando de um general de Saul chamado Abner,
foi colocado no trono nas províncias de Israel. Então o reino de Israel estava dividido entre o filho de Saul governando uma área e Davi governando outra. Você entende como ele foi feliz em perguntar ao Senhor para onde ele deveria ir? Porque Deus sabia que Abner ia ser levantado por que Isbosete ia ser levantado por Abner. E Davi tinha que esperar o tempo oportuno de assumir no contexto geral. E aí, queridos, sabe o que é que acontece? Abner coloca Isbosete no trono, só que ele reina por 2 anos, ainda conflitando com o exército de Davi, ainda havia conflitos. Aí acontece que Isbosete é assassinado, e os 2 caras que mataram Isbosete trouxeram a cabeça de Isbosete para Davi, dizendo para Davi: olha, aqui está a cabeça de Isbosete. E essas 2 pessoas são mortas por Davi, ou pelos seus soldados, porque Davi mais uma vez viu que as pessoas estavam desonrando o trono. E outra coisa, queridos, que fica uma mensagem muito clara sobre isso. Davi tinha esse entendimento de que quando as pessoas vinham com um ato parecendo ser uma boa notícia, mas com intenção errada do coração, Davi estava deixando uma mensagem: aquele que está sendo infiel para aquele que ele está do lado, certamente pode se tornar infiel comigo se eu levantar ele do meu lado. Amém? Então, veja, eu vou só ler isso aqui para a gente encerrar. 2 Samuel capítulo 8, no verso 11, diz assim: enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim. 2 Samuel 8, melhor dizendo, versículo 9 agora, onde o proclamou rei sobre Gileabe, Assuri. Versículo 10, Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia a Davi. Verso 11, que governou a Hebrom por 7 anos e 6 meses. Agora eu quero só mostrar para você que quando 2 Samuel capítulo 4, versículo 5, eu vou encerrar aqui. 2 Samuel 4, 5 diz assim: aconteceu então que Recabe e Baaná, filhos de Rimon de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso. Ou seja, eles tinham informações privilegiadas porque eram tão próximos o suficiente para entrar na casa dele no momento que ele estava descansando, no momento do meio-dia. Verso 6, os 2 entraram na casa como se fossem buscar trigo e o apunhalaram no estômago. Depois disso fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado no quarto. Depois de apunhalar e o mataram, cortaram-lhe a cabeça, levando-o consigo, viajaram toda a noite para a rota de Arabá, levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom e lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, o teu inimigo que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor de Saul e da sua descendência. Ou seja, Davi, você está ficando livre de Saul, da sua descendência. Versículo 9, Davi respondeu a Recabe e a Baaná, o seu irmão, filhos de Rimon e de Beerote: tão certo como vive o Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Verso 10, quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Como é que a gente dá recompensa às pessoas que trazem notícias bajuladoras para nós? Notícias que vêm só para tentar angariar espaço ou tentar atrair a nossa atenção para um coração totalmente desalinhado. Versículo 11, muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa, em sua própria cama, por acaso não vou requerer o sangue dele das mãos de vocês e eliminá-los da face da terra? Versículo 12, então Davi deu ordem aos seus soldados e estes os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram o corpo junto ao açude de Hebrom. A cabeça de Isbosete, porém, sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Então, queridos, o que é que eu queria despertar nesta manhã para nós? Que
com o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós estejamos sempre abertos a perceber pelo Espírito como essa honra no nosso coração precisa ser expressada, não somente, queridos, ao ponto de sermos vistos por homens, mas que possamos ser vistos pelos céus. Porque Deus tem grandes portas de oportunidade para nós. Mas essas portas de oportunidade, quando elas chegam, queridos, elas têm que ser vistas como um ditado popular que diz assim: alguém deixou um celular fácil, alguém ia passando e alguém diz assim: rapaz, não deixa o celular fácil não, porque a ocasião vai gerar o ladrão, né? A ocasião forma o ladrão. Mas só que a ocasião não forma o ladrão, a ocasião revela o ladrão. Então a gente precisa estar atento, porque Deus pode nos ver em portas de oportunidade, e essa ocasião da oportunidade pode revelar um coração reprovado ou aprovado por Deus. E Deus tem um propósito na minha vida e na sua. Ele não quer que você passe por essa terra sem desfrutar e viver e entregar para Ele tudo aquilo que Ele depositou para você entregar no reino dEle. Amém? Incline sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, pela inspiração do Teu Espírito e por aquilo, Senhor, que o Senhor tem confiado em nós e confiado através de nós. Que nosso coração, Pai, assim como Davi, que na antiga aliança teve sensibilidade de perceber as intenções malignas do coração de homens que tentavam usufruir da derrota de outros para angariar cargos, funções e se oportunar, Senhor, em caminhos que o Senhor não tinha para eles. E Davi percebeu isso pelo Espírito. Pai, que nós, homens e mulheres, guiados pelo Teu Espírito, possamos desfrutar, Senhor, dessa sensibilidade e perceber intenções do coração e o mover de pessoas, Pai, que tentam derrubar outras pessoas para criar oportunidade que o Senhor não está dando para elas no momento. Por isso, Pai, que nós queremos alinhar o nosso coração para não sermos essa pessoa, Pai, que às vezes numa porta de oportunidade tem uma atitude que venha apresentar reprovação diante dos céus. Por isso, Pai, que nós queremos desfrutar do centro da Tua vontade sempre para as nossas vidas. E seguindo o exemplo de Davi, nunca é de menos uma pergunta a mais ao Senhor: Senhor, é assim que o Senhor quer? É desse jeito? A oportunidade de estar aqui, como eu vou proceder? Como eu devo agir para que o Senhor possa entrar comigo nesse cenário? Porque não adianta eu fazer algo em nome de Deus se Deus não estiver no negócio. Por isso, Pai, que nós te agradecemos por esta instrução e te entregamos, Pai, o nosso coração sensível ao Teu agir, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Louvado seja Deus.